Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST do ano de 2023, corresponde à segunda fase do processo seletivo, a questão número F03. A questão diz assim: considere um mergulhador em um lago de águas calmas. Item A. Esse mergulhador possui massa de 75 quilos e volume corporal de 70 litros. Para um mergulho, ele acopla a si um cilindro de ar de 15 quilos de massa e volume de 10 litros. Estando completamente imersos, isso é importante, estando completamente imersos na água, o mergulhador e o cilindro, o mergulhador para de nadar. Ele afundará ou subirá até a superfície? Justifique sua resposta. Pessoal, tem duas formas de resolver essa questão, eu vou resolver das duas maneiras, tá bom? Vamos lá, item A. Seguinte, a gente pode descobrir, se ele está imerso na água, a gente tem o mergulhador com o cilindro, eu vou representar aqui o mergulhador com o cilindro, duas bolinhas, tá? O mergulhador e cilindro estão acoplados. Eles têm o peso, a força-peso que age para baixo, nós temos o empuxo, ele está imerso 100% na água, né? Que ele afirma que ele está 100% imerso na água. Então, tem o peso para baixo e o empuxo para cima. Se eu calcular o peso e calcular o empuxo, eu sei quem está maior, eu sei se ele vai afundar ou se ele vai flutuar. Essa é uma das maneiras da gente calcular esse problema. Eu vou fazer agora para vocês. Peso, pessoal, é massa vezes a gravidade. Só que nesse caso, ele fala que ele está junto com o cilindro de ar. Então, é 75 quilos do mergulhador mais 15 quilos do cilindro, porque o cilindro está no corpo dele. Então, 75 mais 15, vou botar aqui, tá bem explicadinho. Vai ser a massa total, porque aí eu vou saber o peso total, certo? Vezes 10. Então, o meu peso vai ser igual a 75 mais 15, 90, vezes 10, 900 newtons. E aí o meu empuxo, pessoal, o empuxo do corpo é dado pela densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade, tá? Então, meu empuxo vai ser igual à densidade do líquido que ele está imerso, é a água, é 1000, né? 1000. Pode ser 10 ao cubo, vou botar aqui, tá? O volume do corpo, pessoal, é 70 litros do volume dele mais 10 litros do volume do cilindro. Então, 70 mais 10 dá 80. Só que eu posso usar aqui em litros? Não, a gente está trabalhando com o sistema internacional. Para o empuxo sair em newtons, tem que estar a densidade em quilogramas por metro cúbico, o volume em metro cúbico e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Muito cuidado com as unidades. Para a gente colocar 80 litros para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000, tá bom? Vezes 10 da gravidade. Então, o meu empuxo vai ser igual a 10 ao 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a 0, que dá 1. 80 vezes 10, 800 newtons. Então, a gente pode concluir, analisando aqui, que o peso é maior do que o empuxo. Então, nesse caso, ele vai afundar. Se o empuxo fosse maior que o peso, ele flutuaria, né? A força para cima estaria maior. Mas existe outra forma de resolver, como está no gabarito oficial, tá? Que é pela densidade. Densidade não é massa sobre volume? Então, eu tenho que a densidade vai ser a massa total, 75 mais 15, dividido por 70 litros mais 10 litros. Então, vai ser igual a 90 sobre 80, que vai ser igual a 1,125 quilogramas por litro. Reparem que eu não converti aqui para metro cúbico. Aí ele fala aqui, ó, que a densidade da água é 1 quilograma por litro. Densidade da água é 1 quilograma por litro. Então, quer dizer que a densidade desse conjunto é maior que a da água, não é isso? Então, ele afunda. Essa densidade é maior, então ele vai afundar, tá? Então, você pode justificar achando as forças peso e empuxo ou através da densidade, também uma outra forma, tá bom? Então, vamos para o nosso item B, tá?
Eu vou só marcar aqui para ficar destacadinho. Eu gosto mais da primeira, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer como vocês acharem mais fácil. Beleza, vamos lá. B. Durante um mergulho, o mergulhador consulta o seu manômetro de pulso e verifica que a pressão... Manômetro, pessoal, é o equipamento que mede a pressão, tá bom? E verifica que a pressão absoluta local é de 2 atm. A que profundidade o mergulhador está? Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de mergulhador, o mergulhador está... Vamos lá. Vou desenhar aqui mais ou menos para vocês. Então, eu tenho a água, né? Aqui. Eu tenho uma pressão atmosférica agindo aqui na superfície, não é isso? E está aqui o mergulhador. Eu não sou boa de desenho, não. Está aqui o mergulhador, né? A uma certa profundidade, a uma certa altura que eu não sei qual é, certo? Mas ele fala que a pressão nesse ponto aqui vai ser de 2 atm. Ele está submetido a uma pressão absoluta no fundo, né? De 2 atm. E ele quer saber a que altura que encontra-se em relação à superfície esse mergulhador. Então, a pressão absoluta ela é dada pela pressão atmosférica, que está aqui em cima agindo, mais D, densidade, vezes H, vezes G, que é chamado de pressão hidrostática, que é a pressão interna, né? Que a gente consegue descobrir a altura que esse corpo, né? Densidade da água vezes a altura que esse corpo se encontra da superfície vezes a gravidade. Então, a minha pressão absoluta vai ser 2 atm. Pessoal, eu vou botar em Pascal, tá? Porque eu gosto de trabalhar tudo no sistema internacional. Deixa eu ver se tem a conversão para vocês aqui. 1 atm é 1 vezes 10 à quinta Pascal. Então, é só multiplicar por 10 à quinta. Igual a 1 vezes 10 à quinta mais... Tá, vamos lá. Densidade. Densidade da água, pessoal, 10 ao cubo. Que a gente está trabalhando no sistema internacional, lembra? Então, eu tive que converter atm para Pascal, né? Ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Vezes a altura que eu não sei, vezes 10. Então, vou passar para cá diminuindo. 2 menos 1 dá 1. Vezes 10 à quinta. Né? Que eu diminuo aqui os números, repito a base e o expoente. 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta. Então, H vai ser igual a 10 à quinta sobre 10 à quarta. H vai ser igual a 10, repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 4, 1. Então, H vai ser igual a 10 metros de profundidade, que é o que ele se encontra. Tá bom? Quer dizer que esse H aqui, onde o meu corpo, né, se encontra, que no caso é o meu mergulhador, é de 10 metros. Fazendo separação aqui, eu acho que dá para fazer a C aqui. Vamos tentar. Item C. Item C. Finalmente, considere que o mergulhador está no fundo do lago, onde a temperatura da água é 7 graus Celsius e a pressão é de 2,8 atmosferas. Ele produz uma bolha de ar, volume V1, e sobe em direção à superfície. Quando a bolha houver subido até a iminência de atingir a superfície, onde a temperatura da água é 27 graus Celsius, o seu volume será V0 e ele quer que você determine a razão V0 sobre V1. Bom, pessoal, ele está falando das 3 variáveis de estado, né? A gente tem pressão, tem temperatura e tem volume. Lembrando que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, né? Mas quando a gente vai analisar nessas situações. Então, vamos lá. Lembrando que a pressão atmosférica aqui é 1 vezes 10, né? A quinta ou 1 atm, tá bom? E ele fala que onde ele está, né? Onde essa considere que o mergulhador está no fundo, a pressão com 2,8 atm. Então, ele já muda em relação à superfície. Então, quais são as 3 variáveis do gás? Pressão, volume e temperatura. E se as 3 estão variando, eu tenho que, pela equação geral dos gases,
V0, V0, V0 vai ser igual a P, V, T. Nesse caso, as três variáveis estão sendo alteradas e não apenas uma, né? Então, vamos lá. Quem é a pressão inicial? Vou botar 2,8 atm, como eu falei, gosto de botar no sistema internacional. Nesse caso, não precisaria, porque tem uma igualdade, iria cortar, mas vou colocar. Vezes o volume 1, ele fala, né, que quando ele está nessa pressão, o volume é 1, dividido pela minha temperatura. Pessoal, não posso usar 7 graus Celsius, eu tenho que converter para Kelvin. Então, eu vou botar a fórmula aqui pequenininha, Kelvin igual a Celsius mais 273, tá? Então, é só eu pegar o valor em graus Celsius e somar com 273. Vai ser igual a pressão, no caso ele fala que ele sobe até a superfície, então 1 vezes 10 à quinta, pressão atmosférica 1 vezes 10 à quinta, vezes V0, que é quando ele sobe até a superfície, dividido pela temperatura até a superfície, que é 27. Não posso usar em graus Celsius, então 273. Nunca posso usar em graus Celsius essa temperatura aqui, tá, pessoal? Sempre tenho que converter. Então, vamos lá. Posso cortar o 10 à quinta com 10 à quinta, 2,8 sobre 280, não é isso? Vai ser igual a V0 sobre 300. Posso cortar o zero daqui com o zero daqui. 2,8 vezes 30 vai dar 84 V1. Cadê, pessoal? Esqueci o V1 aqui. 2,8 V1. V1 vai ser igual a 28 V0. Tá bom? Então, eu tenho que V0 sobre V1 vai ser igual a 84 dividido para 28. Porque quando eu multiplicar cruzado, eu volto ao que eu tenho aqui, ó, 84 V1, 28 V0. Então, a minha razão V0, V1 vai ser igual a 3, porque 84 dividido para 28 vai dar 3. Prontinho, pessoal. Não tem unidade, tá? Porque é uma razão de 2 volumes. Então, V0 sobre V1, que ele está pedindo aqui no item C, a razão é 3. É isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.